Olá! Seja bem-vindo à aula número 3 do nosso curso. Nesta aula vamos ver a estrutura sequencial da linguagem C e é a partir desta aula que vamos começar a criar os nossos primeiros blocos de códigos. Dando início à nossa aula. Temos aqui a estrutura básica de um programa em C ou melhor a estrutura sequencial da linguagem C. A estrutura sequencial nada mais é do que uma estrutura em que todos os comandos vão ser executados numa sequência ou seja linha por linha sem exceção de nenhuma. Na estrutura sequencial temos as bibliotecas que são arquivos que contêm várias funções que podemos usar nos nossos programas. Essas bibliotecas são incluídas nos programas através do comando include. Primeiramente colocamos um cardinal, depois o comando include e dentro dos sinais menor que e maior que, colocamos o nome da biblioteca. E dentro da função int_main que é a função principal do nosso programa entre a abertura e o fechamento de chavetas é onde vamos colocar os nossos comandos. É importante que os comandos estejam dentro de chavetas porque o nosso código é tudo aquilo que está entre chavetas. O comando return também é importante. Mas por quê? Porque para o nosso sistema todo programa que retorna um valor diferente de zero é um erro. Então colocamos o comando return no fim do nosso programa e vamos deixar ele a retornar o valor zero. Vamos ver na prática como funciona a estrutura sequencial. Abra o seu compilador. Se você ainda não baixou o compilador, volte a assistir a aula passada, pois lá eu falo acerca dos compiladores que pudes usar. Então, dentro do seu compilador digite esse trecho de código. Basicamente esse é um programa que mostra na tela a mensagem Olá Mundo. Inclui a biblioteca stdio.h para poder usar a função printf que mostra dados na tela, ou seja, é um comando de saída de dados. Vamos executar e ver o que acontece. Como esperado, ele me mostrou na tela Olá Mundo, mas com algum erro ortográfico. Sobre isso vamos abordar em uma aula futura. Temos que salientar também que a linguagem C é uma linguagem que considera as letras maiúsculas diferentes das letras minúsculas, ou seja, A maiúsculo é diferente de A minúsculo. Então, é obrigatório que todos os códigos sejam escritos com letras minúsculas. E também lembrar que ao final de cada comando do nosso programa, temos que colocar um ponto e vírgula, pois isso indica que o comando termina aí. Declaração de variáveis. As variáveis são declaradas após a especificação de seus tipos. É de salientar também que a linguagem C não possui um tipo especial para armazenar cadeias de caracteres ou conjunto de letras. Deve-se, quando necessário, utilizar um vetor contendo vários elementos do tipo char. Mas vamos ver sobre isto depois. Vamos então à prática. Então pessoal, aqui no princípio do programa eu vou declarar duas variáveis. Uma do tipo int e outra do tipo char. Como já disse, primeiro colocamos o tipo de dados e de seguida nome da variável. Não podemos esquecer da regra de formação de identificadores, ou seja, formação de nomes das variáveis. Eu declarei aqui duas variáveis e eu também posso atribuir valores a essas variáveis, mas de acordo com o seu tipo de dado, basta apenas colocar o sinal de igual, ou seja, o sinal de atribuição e de seguida os dados que desejamos atribuir. Por exemplo, aqui na variável do tipo int vou atribuir o valor -4 e na variável do tipo char vou atribuir a letra D. E vou mostrar esses dados na tela. Para isso, no printf, dentro de aspas vou colocar o formato do tipo de dado que eu quero mostrar na tela. Formato. O que é isso? Calma aí. Bem, cada tipo de dado possui o seu formato e eles são os seguintes. Para os int temos o %d e o %i. Para os float temos o %f. Para os double temos o %lf. E para char temos o %c e o %s. Continuando. Depois das aspas coloco uma vírgula e o nome da variável. E ele vai me mostrar os dados contidos na variável. Vou colocar aqui uma barra invertida e o n, para quebrar a linha depois de mostrar os dados da variável num. Para além de atribuir dados às variáveis, também podemos definir um dado a uma variável que não pode ser alterado ao longo do programa. Esses dados definitivos são chamados de constante.
Exemplo de uma constante é o valor de π, que é 3,14. Na prática, as cantons são definidas depois das bibliotecas. Primeiro colocamos o cardinal, depois o comando define e só assim colocamos o nome da variável e o dado que desejamos atribuir. E eu posso mostrar na tela os dados dessa constante. Vou apagar isso e como π é um dado do tipo real, vou por aqui o percentagem %f. E depois da vírgula vou por o nome da constante. E ele me mostrou o valor da constante π. Se calhar você está dizendo: até aqui tudo bem, mas se eu não quiser atribuir ou definir um dado? E se eu quiser digitar esse mesmo dado ou quiser que a pessoa que está a usar o meu programa digite esse dado? O que faço? Bem, nós fazemos isso através de um comando que também pertence à biblioteca stdio.h, esse comando chama-se scanf. O comando é usado da seguinte forma. Antes de tudo temos que declarar a variável que vai receber os dados que vamos digitar. Por exemplo, aqui eu vou inserir uma variável do tipo int com o nome num. Inserirmos o comando scanf, abrimos parênteses e dentro de aspas duplas colocar o formato do tipo de dado da variável que vai receber o valor, e depois colocamos uma vírgula, o caractere é comercial e o nome da variável que vai receber o valor. E podemos até já mostrar uma mensagem a pedir para digitar o valor e vamos mostrar esse valor na tela. Para pedir os dados usamos o printf antes do scanf com a mensagem digite um valor. E para mostrar o valor na tela temos o tipo de dado int, então o formato é percentagem e old e aqui vai o nome da variável. Lembram-se que na estrutura sequencial os comandos são executados numa sequência, não é? Então, o programa primeiro vai nos mostrar a mensagem digite um valor. Vai receber o valor digitado. E mostrar na tela esse valor. Bem, esta foi a aula número 3, mas para complementar esta aula assista à aula 4 com o título Dicas Básicas da Linguagem C. Estuda e, tô a bazar.